Eu não digo que eles vão desaparecer, mas você vai se fortalecer para entender e visualizar como Deus vê. Sim. Entender como Deus entende. Sim. E quando estamos fortes na presença de Deus, na palavra de Deus, aquele problema que parecia um gigante, ele fica pequenino. Por quê? Porque a sua fé, a nossa fé, ela precisa ser como um grão de mostarda. Sim. Não precisa ser muito grande. Olá, pessoal! Como vai vocês? Eva Nascimento, juntinho com vocês nesse momento muito especial. Estaremos compartilhando algo que Deus tem colocado no nosso coração. Por quê? Porque nós somos frutíferas e convidamos vocês para serem frutíferas também. É algo que Deus tem colocado no nosso coração e eu estou aqui com a minha amiga Conceição, que também está trabalhando nas mídias, nas redes sociais, e não poderia deixar vocês de fora. E nós queremos inserir, incluir, colocar vocês aí nesse projeto maravilhoso que é Mulheres Gerando Vida, Conceição. Maravilhoso. É um prazer estar aqui. Eu sou Conceição Queiroz, é uma alegria muito grande participar desse projeto com você, que Deus nos abençoe e é visando trazer algo bom para você, falando de saúde, falando das coisas de mulheres. Esse é o nosso intuito, abençoar a tua vida. E coisas de mulher nós conhecemos, porque você gera vida. Sim. Você já gera vida há muito tempo. E nós estamos com muitas mulheres todos esses anos. Sim. E Deus tem colocado coisas diferentes que precisam ser compartilhadas. Por quê? Porque tem mulheres, Conceição, fora do Brasil, sendo inserida nesse grande projeto de serem frutíferas, de serem mulheres não amargas, não mulheres cansadas, adoecidas, mas mulheres curadas, saradas para servir. Servir quem? Servir a Deus, servir a sua família. Sim, e esse propósito é maravilhoso, sabe por quê, Eva? Porque quando a gente gera vida, nós geramos vida primeiro em nós, para depois frutificarmos. É isso que nós temos feito durante tantos anos, cuidando de mulheres, falando com mulheres. E é uma alegria muito grande hoje poder falar de gerar vida. A gente não consegue gerar vida se antes a gente não tomar posse dessa vida. E é pautada na palavra de Deus que nós queremos falar com você, mulher, como a gente vive. Na verdade, a gente quer um bate-papo legal, gostoso, dos problemas do dia a dia, das coisas diárias que acontecem na nossa vida. Então é um prazer estar aqui. Eu creio que Deus vai falar muito conosco nessa tarde. Verdadeiramente, verdadeiramente, Deus quer nos sarar dia após dia. Porque depende o que você faz com a sua dor. Você usa ela para crescer ou usa essa dor para te diminuir? Você usa uma dificuldade para alavancar a sua história ou você usa uma situação momentânea e circunstancial para você ficar aí fechada nas quatro paredes e adoecidas a cada dia? São essas mulheres que nós queremos que se levante na força do Pai. Se levante na força do Filho, se levante na força do Espírito Santo. Sim, e pautado na palavra, a gente compreende, Eva, que todas as situações que Deus permite acontecerem na nossa vida é para nosso crescimento, é para nosso aprendizado. Sim. E quanto mais tempo a gente fica no sofrimento, pior para nós, né? Nós temos aí muitos motivos para sairmos dessa. Nós vamos falar aqui sobre alimentação, nós vamos falar sobre vida com Deus, como cuidar do teu corpo, como cuidar da tua alma, do teu espírito. Às vezes nós como mulheres, principalmente mulheres cristãs, a gente cuida muito da parte espiritual. Você que está conosco deve sentir isso. A gente cuida muito da parte espiritual, mas nos desligamos um pouco, muitas vezes, do nosso corpo, da nossa mente, uma boa leitura, não é? Tantas coisas que nós podemos fazer por nós mesmas. Primeiro a gente cuida da gente. E aí o que Deus fez? Ensina a gente a cuidar de pessoas. E é impressionante porque como eu posso cuidar de mim mesmo? Eu
usando os 5 sentidos. Sim. Ouvir coisas boas, visualizar coisas boas, Sim. sentir o cheiro de algo bom, aquele café, aquela pipoca, aquele bolo que está sendo feito. Quando você recebe essa informação, visualizar, ouvir e sentir o cheiro, você trabalha todo o seu sistema imunológico. Isso. Você trabalha toda a sua energia de saúde física, mental e emocional. E as pessoas não param para sentir o cheiro, para ouvir o barulho dos pássaros. Sim. Pássaros, ainda existem pássaros? Existem. Então você precisa ouvir o som, visualizar, sentir o cheiro para depois falar algo saudável para a sua família. Isso é maravilhoso. Sabe por quê, Eva? Porque, não falando mal dos homens, né? Mas isso é um dom que Deus deu para a mulher, né? Nós somos mulheres que colaboram com os nossos maridos, com a nossa família. E esse dom de cuidar, de fazer aquele bolo gostoso, cuidar da casa, cuidar da família, com alegria, foi dado a nós, né? E isso daí realmente resulta em saúde, sabia? Muitas pessoas estão hoje doentes, amadas, que são servas, conhecem a palavra, mas esqueceram de cuidar de si. Cuidam tanto do outro, né? Sim. Mas esquecem de cuidar de si. Então, isso é um fator muito importante. Muito. Eu me preocupo muito com essa área, sempre tive o desejo de trabalhar com essa área, de cuidar da saúde dessas amadas que esqueceram de si e cuidam do próximo. Então, hoje nós queremos falar para você que você precisa se cuidar. Antes de dar, você precisa aprender a olhar para você, ver as suas necessidades, como que você quer viver, como que você... E quando você se encontra, tudo melhora, a saúde melhora, a alegria estampada no seu rosto, um brilho no olhar. E isso vai fazer diferença para os seus filhos, para o seu lar, para a sua família, no seu trabalho. Realmente o que faz a diferença é o teu interior ser transformado. E quando a gente perde essa essência, quando a gente perde essa identidade, porque os problemas, as dificuldades, as lutas e batalhas familiares fazem com que venhamos perder essa essência, essa identidade própria. O que é essência? O que é a sua própria identidade? É a sua cor, é a sua música, é a sua comida favorita, é aquilo que você gosta, é aquilo que você escolhe, o seu lazer. Por quê? Porque a mãe, ela é assim, ela faz toda a comida que os filhos gostam, mas se você perguntar o que você gosta, ela faz o quê? O que os outros gostam. Então, nós estamos aqui para te ajudar a descobrir a sua essência, a sua identidade. Hoje, Eva Nascimento está de rosa, a Conceição está de verde. E eu te pergunto, você sabe qual é a sua cor? A sua cor é forte? Sim, a sua preferência. Isso é essência. Sim. Isso é descobrir a sua vontade própria. Mas eu posso? Você pode. Eu tenho uma amiga que eu fui conversar com ela outro dia, ela disse, eu estou muito adoecida porque eu trabalho muito. E eu disse para ela, e você já pensou em trabalhar só meio período? E ela disse assim, eu já estou tão acostumada a trabalhar tanto que eu nem pensei em trabalhar só meio período. E hoje ela já trabalha meio período. Então ela já estava longe da sua essência, ela já estava acostumada a trabalhar num serviço pesado. E eu disse para ela, agora você tem um esposo, você tem uma família, você tem filhos pequenos, precisa rever os seus conceitos. Sim, e isso é acompanhamento, é acompanhar aquela mulher. E é isso que nós queremos fazer aqui com vocês, acompanhar essas informações que estão aí adoecendo muitas mulheres dia após dia. Nós não queremos isso para vocês. Não, a gente quer que você seja muito feliz. E eu costumo falar, Eva, que uma das coisas mais importantes para nós mulheres, porque você falou do dia a dia, né? Muitas mulheres acordam pela manhã na correria, tem que fazer isso para o filho, fazer isso para o esposo, fazer isso, esquecem de si. Mas eu te convido então a ter um novo começo. Comece com um pouquinho. Levante de manhã, se olhe no espelho, se goste. Se você não gostar do que está vendo, procure mudar, né? Procure usar algo que faça bem para você, como a Eva falou, hoje eu tô de verde, eu gosto de verde. Então a gente vai descobrindo e descobrir que aquilo que você faz para você vai agradar o outro. Se você estiver bem com você, certamente o dia das pessoas que vão estar ao seu redor
vai ser muito bom. Sim. Agora, se você acorda de manhã, não tem um tempo para você de se arrumar, de se ver bonita, de se gostar, de vender a sua imagem para você mesma, você fica sem condição de mudar a vida do outro. Você vira um escravo de si mesma, né? E às vezes isso não está nem nas pessoas que estão ao teu redor, está dentro de você. Então, o meu conselho seria, mude essa performance. Pense, tire meia hora para você se achar bonita, e aí comece o teu dia, vai preparar. Eu acredito que até quem está ao teu redor há muitos anos já vai notar aí a diferença na tua vida, e isso vai mudar todo o teu dia, porque isso traz paz, traz alegria ao coração da mulher. Essa é a nossa experiência, não é, Eva? E como eu faço isso na minha vida? Eu preciso estar conectada, ligada, onde, em quem, no quê? Eu acredito que o que você vai falar é aquilo que pauta a nossa vida, ligada à videira verdadeira. Porque tudo que nós estamos falando aqui, nós não aprendemos fora da palavra de Deus. Tudo que nós aprendemos foi com mulher virtuosa, com tudo que a palavra nos ensinou, né? Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, se eu não amo a mim mesma, eu preciso descobrir esse amor em mim para eu poder então espalhar esse amor para minha família e onde quer que eu esteja. E é impressionante porque amar a si mesma, amar o próximo como a si mesma. Sim. Se você não ama você mesma, como você pode amar o próximo? Sim. Então nós queremos que você entenda o que Deus quer para nós. Ele quer que você esteja ligado na fonte, na rocha, na videira. Todos esses problemas e situações ficarão mais leves, não vão desaparecer, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu não digo que eles vão desaparecer, mas você vai se fortalecer para entender e visualizar como Deus vê. Entender como Deus entende. E quando estamos fortes na presença de Deus, na palavra de Deus, aquele problema que parecia um gigante, ele fica pequenino. Por quê? Porque a sua fé, a nossa fé, ela precisa ser como um grão de mostarda. Não precisa ser muito grande. E dessa forma que você está colocando, Eva, nós frutificamos, né? Não tem como a gente frutificar. Tudo isso que nós aprendemos é com a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Seu filho vai ficar muito feliz. Seu marido vai ficar muito feliz. Porque a gente se transforma em uma outra pessoa, pautada na palavra de Deus. Se Deus me disse para eu me amar primeiro e amar ao próximo como eu me amo, eu tomo isso como um slogan na minha vida. Então, eu me amo. E eu me amando, eu amo ao próximo. É muito difícil a pessoa que é amarga conseguir dar esse amor. Tudo é negativo, tudo é negativo. O que precisa mudar então? Primeiro você detectar essa fonte que é a videira verdadeira e você permitir Deus transformar e te dar essa alegria. As pessoas olham pra gente e falam, meu Deus, parece que essa mulher não tem problema. Não que nós não tenhamos problema, mas nós temos essa fonte que jorra, que nos faz alegres, que nos faz olhar para o espelho e dizer, esse é o novo dia, esse é o dia que fez o Senhor. E Ele preparou para mim uma mesa abundante, né? Uma vida abundante. E a tua história eu tenho certeza que vai mudar. E gerar vida é isso. Você escolhe de manhã, quando você acorda, ter um dia feliz ou ter um dia amargo. Você escolhe abrir a janela da sua casa e respirar um ar puro e levantar essa cabeça, porque a Bíblia diz, não temas, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Se chove, Ele está com você. Se aquele sol é lindo e maravilhoso, Ele está com você. Se tudo deu certo, Ele está com você. E se nada deu certo, Ele está com você, porque para Ele tudo deu certo. Para nós, achamos que algo está dando errado. Para Deus é diferente. Deu certo. Está dando certo. E Ele começa a nos lixar, a nos moldar para algo maior na nossa vida. Eu sempre ensino às nossas mulheres o seguinte: viva o seu tempo, viva o seu momento. Se você está namorando, seja uma namorada
idônea, com caráter, com moral. Se você está gerando um bebê, seja a melhor gestante naquele momento. Se o seu bebê nasceu e você é mãe, seja mãe nesse momento. Sim. E elas não querem diminuir aquele trabalho para gerar, para cuidar, para amamentar, para ser aquela mãe que aquele bebê precisa, porque Sim. há tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher. Hoje, eu e a Conceição, nós estamos colhendo, estar aqui. colhendo um fruto de um Sim. projeto que foi gerado há muitos anos. Sim. Porque quando nós nos encontramos, algo flui Sim. em nós, porque estamos conectadas na mesma visão, no mesmo espírito, amamos ensinar e cuidar de mulheres. Então, esse projeto já foi gerado no nosso coração e foi gerado no coração de Deus. E quando é algo de Deus, existe uma conexão espiritual, ele alinha a nossa vontade com a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. E que legal que você tocou sobre escolhas, né? A nossa vida, Sim. o estar aqui hoje é uma escolha Sim. que nos dá alegria. Sim. Então, a gente quer trabalhar com mulheres para exatamente ajudá-las a fazer boas escolhas. Isso. Porque, na verdade, como você falou, aos olhos de Deus está tudo pronto, Sim. né? Mas a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção atrapalha muitas vezes, né? O nosso coração é enganoso. Sim. Então, às vezes, o pensamento negativo, ele vem, né? Sim. Mas nós temos tudo para sair dessa fase do pensamento negativo e fazer boas escolhas, como você falou. Isso. A nossa vida é pautada em boas escolhas. Na verdade, o que Deus deseja de mim hoje é que eu levante de manhã, como nós falamos aqui no início, e tome posse daquilo que Ele já preparou, né? E essas escolhas vão fazer grande diferença. E lembrando que as nossas escolhas têm consequências. Sim. Quando você escolhe, vamos pegar um exemplo de se hoje alguém estiver conosco que não está satisfeito com o seu visual, como nós falamos. Eu quero lá emagrecer alguns quilos, eu quero perder peso, mas não faz nada para mudar. Se você não fizer algo diferente, você começar de novo e fizer tudo igual, nada vai mudar na tua vida. Nós estamos propondo para você uma mudança de vida. Sim. Aquilo que você deseja, eu não sei o desejo do teu coração, você que está conosco nesse momento, mas seja qual for o teu desejo, é genuíno de Deus. Se você quer mudança, faça algo diferente nesse dia. Isso. Faça uma escolha diferente do que você fez ontem. E as coisas vão mudando gradativamente. Não se cobre uma mudança, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, eu já tenho 65 anos, a minha vida é uma história, uma hora nós vamos contar cada uma a sua história, Sim. mas é gradativamente que nós aprendemos a trabalhar com as situações que se levantam na vida da mulher. É muita pressão hoje, sabe, Eva? Sim. É pressão de TV, é pressão de internet. Só que nós temos que voltar para a nossa essência. Isso. Cuidar dos filhos é um privilégio. Sim. Negado a muitos. Muitos gostariam de ter filhos e não podem. E muitas fazem isso com muito peso, né? Com muito peso. Então, hoje, a chamada da mulher é para a gente voltar à essência. Estamos no trabalho, estamos fora, estamos atuantes em tantas áreas, mas a essência de como Deus criou a mulher é para a gente cuidar com o amor dos nossos filhos, cuidar do teu esposo, do teu noivo. Essa coisa de gerar vida tá na mulher, né? Essa coisa de cuidar tá na mulher. Estamos falando aqui, primeiro cuida de você, mas depois você vai cuidar muito melhor do teu esposo, você vai cuidar muito melhor dos teus filhos. Onde você estiver atuando no teu trabalho, tudo vai fluir melhor quando você olhar para a tua essência e descobrir o teu eu, o teu gosto e a tua vontade. É por isso que nós falamos então sobre esses assuntos, não é, Eva? Isso. Gerar vida é compromisso, Sim. é estar comprometido com a minha essência, é Sim. estar comprometido com a minha raiz, Sim. de onde eu vim, quem eu sou, porque os filhos passam muito rápido, você só deixa um pouco para estar com eles, eles crescem muito rápido, e a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você não tenha nele nenhum contentamento. Então você não vai precisar olhar para trás e falar, por que eu não fiz, por que eu não tive, por que eu não realizei, porque nós precisamos entender algo muito importante. A mudança, ela começa em mim. Sim.
não no outro. Você tem poder de Sim, mudar, né? porque o que as mulheres dizem, né? Pastora, como que eu faço para mudar meu filho? Como que eu faço para mudar meu marido? Como que eu faço para mudar o meu patrão, o meu funcionário? Você não muda ninguém, você estraga o outro, Sim. mas você muda a sua ótica, a sua visão, o seu entendimento, como você vê aquela situação. Sim. E é muito lindo quando você fala sobre filhos, porque eu sou pedagoga, eu dou assistência a algumas escolas, e às vezes a diretora diz assim, hoje você fica no portão para cuidar das mães, porque as crianças não têm problema, o problema são as mães. Sim. E quando eu converso com aquela mãe e passo essa visão de entendimento, que aquele bebê vai crescer, que aquilo vai passar logo, que é só um momento, que ela está semeando em vida, que ela gerou uma vida muito importante, ela muda totalmente a visão daquele marido que não veio e daquele filho que ela acha que está dando trabalho, porque ela teve que fazer o quê? Renunciar a um momento de trabalho, renunciar a uma faculdade, renunciar a algo importante para ela. Uma carreira, talvez. Total, quando ela tem gêmeos. Ela pode virar uma escritora, ela pode compor uma música. Eu tenho uma amiga que ela teve gêmeos e ela parou tudo para fazer um e-book, para contar aquela história daquele bebê. Então, esse tempo que você vive é um tempo valioso, precioso. Como você está gerenciando o seu tempo? Sim. Hoje é mais difícil porque no meu tempo, por exemplo, a gente podia parar, né? Curtir os filhos aí 3, 4, 5, 7 anos até eles tomarem uma idade para ir para a escola. Sim. E aí a gente retomaria a carreira, né? Hoje as mulheres estão muito afoitas, elas não estão querendo mais ficar dentro do lar. Não. Então o que acontece? A criança às vezes nasce, Eva, vai para a escolinha de manhã e pega na escolinha à tarde. Então essas mães, elas não foram treinadas como mãe. A escola está fazendo essa parte de mãe. Então, quando pega a criança da escola, nessa área de pedagoga, você deve cuidar muito disso. Cuidar da criança e cuidar da mãe. Porque a essência da mulher é cuidar dos filhos, é amamentar, é curtir aquele momento, se dar esse tempo de ser mãe. E hoje está muito difícil. As pessoas já saem de manhã, levam os seus filhos para a escola, pegam à noite, como eu falei. Como que se desenvolve, então, uma mãe? A cobrança interior, não fiz da forma que deveria ser feito, porque a essência dela diz para ela que ela precisa cuidar do seu filho. Então, a chamada nossa aqui é exatamente isso. Se dê o direito de ser mulher, de curtir a tua gestação, curtir o seu filho, né? Meus filhos já estão todos criados, estou curtindo os netos. Mas eu confesso para você, é maravilhoso você participar do crescimento, você orientar essa criança, você ajudar, ver crescer com estrutura num tempo como hoje, é um privilégio. Então, o nosso pedido para você, para um pouquinho, para tudo que você está fazendo. Não sei se o teu filho é pequeno, o seu filho é jovem, adolescente, que também para a mulher hoje está muito difícil lidar com filhos na adolescência, seja qual for o problema. A essência é você voltar para dentro de você mesmo, voltar para a palavra de Deus, buscar essa força de se renovar e começar de novo. É para isso que nós estamos aqui. Nós queremos ajudar, de certa forma, a você exercer a tua função de mulher e também, falando, né, Eva, não abandonar a tua carreira. A mulher que consegue olhar para si, viver essa essência, ela consegue fazer tudo, como a mulher de Provérbios, né? Ela consegue fazer tudo isso e exercer bem a sua função de lar, de casa e também cuidar da carreira. É um grande resgate. Resgatando os valores perdidos na sociedade, na família. Você pode ser inserido no mercado de trabalho, você pode ser uma esposa maravilhosa, você pode ser uma pessoa idônea, aí respeitada no seu país, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, onde você está. É impressionante que hoje eu recebi uma ligação de uma cliente, ela disse, eu queria um atendimento, mas eu estou com 2 problemas. E ela disse, meus 2 problemas. Eu disse, quais os 2 problemas? Ela disse, casamento e finanças. E eu expliquei algo assim que eu fiquei impressionada depois, porque finanças é individual. Você economiza, você gerencia, você estuda, você faz o seu dinheiro vir até você. O casamento não, o casamento é um conflito dos 2 e nós vamos ter que conversar os 2. E ela falou, então eu vou trabalhar um, depois eu vou trabalhar o outro. É isso, é esse resgate. Como eu vou gerenciar esses 2 conflitos? Como eu vou gerenciar esses 2 problemas no meu casamento, finanças e casamento? Então, um de cada vez.
O nosso cérebro ele não consegue gerenciar 3 conflitos. Uma separação, uma morte, uma dor, uma dificuldade, uma perda. Não, é um de cada vez. Você resolve um, resolve o outro. E impressionante que é como uma chave. Você resolve um e aquele abre todas as outras portas. Sim. Você resolve aquele que está mais pesado para você. Aquele que é mais difícil na sua vida. Quando você resolve aquele, consequentemente, os outros vão se resolvendo aos poucos. É muito lindo quando a gente dá essa liberdade, essa oportunidade para si mesma resgatar esses valores perdidos na sua própria vida. E especialmente no casamento, falando, Eva, nós, nesse tempo, é mais difícil, porque a cabeça da mulher, ela mudou, né? Então, por exemplo, quando a gente se casa, pela Bíblia, nós somos uma só carne, certo? Eu e meu marido, nós somos um. A finança, aos olhos da modernidade, ela é separada. Sim. Mas aos olhos de Deus ela é junto, sim. Né? Então, às vezes, o problema do casamento, sim. Às vezes é consequência do problema de finanças. Sim. Né? Por quê? Porque o ser humano hoje, ele está muito individualista, né? É o meu salário, é o meu dinheiro, é o meu investimento. Isso dentro do casamento. Nós cuidamos de muitas mulheres com esse tipo de problema. Muitas que têm até o seu salário um pouco maior do que do seu esposo. Então, o conselho que nós damos nessa ocasião, quer cuidar das finanças? Cuide primeiro do seu casamento. Né? Quer cuidar do casamento? Cuide bem das suas finanças. Mas faça isso junto. Porque nós, biblicamente, a gente sabe de um encabeçamento, né? Hoje, nós andamos eu ando do lado do meu esposo, mas eu sei de um encabeçamento cristão. Como Cristo é o cabeça da igreja, nós sabemos que há um encabeçamento masculino na nossa vida. Nós cremos assim. Quando nós trabalhamos essa unidade, o homem e a mulher, um só, que é muito pouco trabalhado hoje, é muito trabalhado o individualismo. Quando nós trabalhamos essa junção de um só corpo, de marido e mulher serem um só, como que nós vamos separar as finanças? Nós vamos ter junto, nós vamos crescer juntos. É uma cooperação. Isso. Não tem como você crescer separado sendo um casamento verdadeiro. O maior problema hoje que a gente cuida, onde eu me reúno, das mulheres que nós cuidamos, é exatamente esse individualismo. Então, o meu conselho é, vai na Bíblia, aprenda, né, como viver, porque a tua finança vai ser abençoada através do teu marido. O dinheiro dele é teu e o teu dinheiro é dele. Isso é casamento, né? Tá certo. Se você quer viver o individualismo, são escolhas, como nós falamos aqui. E escolhas têm consequência, não é, Eva? Às vezes chega num patamar que começa a dar problema, então a finança começa ou pelo muito ou pelo pouco, né? Pela escassez do dinheiro, ou por muito dinheiro também começa a já dar problema no casamento e dá problema na família. E nós queremos passar para você essa informação muito importante. Você precisa gerar vida dentro de você. E a nossa pergunta é, o que você anda gerando dentro de você? Você escolhe a bênção ou a maldição? Andar por um caminho bom ou andar por um caminho mau? Você escolhe qual é o caminho que você deve andar. A Bíblia diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mesmo que você foi desprezado, desvalorizado, rejeitado, não significa que a sua geração, os seus filhos serão abandonados, porque você não vai abandonar essa geração. E a nossa geração precisa ser inserida, acolhida, ela precisa de mentores, ela precisa de referências masculinas na sociedade, elas precisam de referências. Não é porque os meus pais me abandonaram que eu vou abandonar os meus filhos. Sim, muito pelo contrário, você pode resgatar tudo que você desejou, né? É algo diferente. Sim. Resgatando as dracmas, as moedas, os valores de uma sociedade que precisa de alguém. A Bíblia diz que por falta de conselheiros o povo perece. De conhecimento, é verdade. Você precisa de 5 pessoas que sejam referências na sua vida. Tudo isso, 5, acho que eu tenho 1. E hoje estamos falando sobre isso, gerar vida e não morte, bênção e não maldição, abençoar
e ser abençoado. Você é abençoado e abençoador. Abençoa vidas. Normalmente, quando você se sente abençoado, você sai abençoando realmente, abençoando família. A Bíblia diz, Eva, que você ser um ser abençoador é um privilégio. Onde você coloca a planta dos seus pés, ali a bênção. Porque quem abençoa é o nosso Deus. E nós estamos aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, nós estamos aí nas redes sociais, nós estamos em outros países, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Japão. Nós temos ouvintes no Japão que nos acompanham, sabia, Conceição? Coisa maravilhosa, isso tremendo, é muito bom. Nossos estados aí, o nosso Brasil ele é muito grande, toda essa região aí metropolitana. Estamos em Curitiba, hoje é um dia lindo, maravilhoso, estamos aqui já há alguns anos em Curitiba e levando essa mensagem de luz, de paz, de acolhimento, de bênção financeira, profissional, familiar, como gerenciar a sua casa, porque se você gerenciar bem a sua casa, a sua família, você consegue ter a sua empresa bem-sucedida, os seus funcionários serão bem abençoados, porque José era assim. Onde José entrava, tudo ainda acontecia. Tudo acontecia. Até no calabouço, até na prisão, ele abençoava vidas. É isso. E você pode nos acompanhar aí, porque é uma sequência de pérolas de sabedoria, Verdade. de palavras de sabedoria. A Bíblia diz assim que maçãs de ouro em salva de prata é uma palavra dita na hora certa, na hora oportuna. E hoje é um dia muito oportuno para estar aqui. Muito bom, eu estou me sentindo muito à vontade, é muito bom participar desse projeto, Eva, que Deus abençoe imensamente esse projeto, porque é visando passar um pouco daquilo que Deus tem colocado e trabalhado no meu coração, no teu coração, no coração de quem vai acompanhar esse projeto e para abençoar a tua vida, né? E nesse ponto é maravilhoso porque nós somos muito abençoadas com isso. Isso, porque as pessoas elas têm muito altos e baixos, elas não têm continuação naquilo que elas começam. Começa um curso, não termina, começa uma carteira profissional, não termina, começa a fazer o passaporte, não termina, começa algo e não termina. Então eu quero animar você hoje a terminar, a concluir, faça planos, propósitos e projetos para esses 3 meses aí da sua vida. A longo, a médio, a curto prazo, ainda temos muitos projetos na nossa vida. Eu ainda não escrevi meu livro, eu estou tentando fazer meu e-book. Então, nós podemos fazer muito mais. Você pode ir muito além. Sim. Você pensou que já tinha feito tudo na vida. Não, é só o começo. É só o começo. E esse é o melhor tempo. E esse é o melhor tempo, né? Esse é o melhor tempo. Exatamente. E nós estamos aí nessa caminhada gostosa. Isso. E o gostoso é você poder começar de novo todos os dias. Talvez você está conosco e já teve, como Eva falou, tentou várias vezes, não conseguiu. Mas a palavra disciplina é muito importante. Às vezes isso tudo que a gente está falando aqui é para ter um bom começo, né? Mas tenha disciplina, exercite, faça um exercício diário, tanto físico quanto leia. Boas leituras, ouça uma boa música, cuide de você, tire um minutinho para você se renovar, se restaurar interiormente, faça uma caminhada, talvez nunca fez um exercício, comece de pouquinho, né? Leia a palavra de Deus, porque ela é a pauta maior da nossa vida e é ela que tem trazido toda essa transformação para a nossa vida, não é, Eva? E eu gostaria de passar o meu WhatsApp para você que quer entrar em contato aqui em Curitiba, operadora 41 99635 8297. Operadora 41 99635 8297. E o seu telefone, Conceição? O pessoal quer saber o seu WhatsApp. É 041, né? 9177 1618. Isso mesmo, você que está gostando dessa palavra gerando vida no coração das mulheres e dos homens e das famílias também aí, que está sendo inserido nesse grande mover diário, profético, abençoado, porque nós já estamos aí há mais de 30 anos falando de fé, esperança, amor, prosperidade em outros países, outras nações. E você hoje que nos ouve pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito abençoado, porque Isaías 43:18 diz: eis que eu vos faço coisas novas e elas já estão surgindo.
dia após dia nas nossas vidas. E a Conceição tem uma palavra boa para compartilhar aí deste mover aí abençoado. Eu quero dizer para você que nós gostamos muito de falar sobre paz, né? Sim. É um tema muito polêmico hoje, porque se busca fora aquilo que está dentro, né? E eu me lembrei de 2 reis, né? O rei Saul e o rei Davi, numa fase da vida deles, assim, eu não sei se quem está conosco tem o hábito de ler a palavra de Deus, se não tiver, começa, porque é maravilhoso, mas é a história de 2 reis que foram ungidos, né? Ungidos por Deus. Primeiro ungiu Saul, né? E depois esse rei Saul perdeu a unção, né? E foi ungido Davi. E é interessante que esse menino Davi era uma criança. Ele tinha o quê? 15 anos, provavelmente, quando foi ungido. E não foi, ele foi ungido rei, mas não tomou posse do reinado. Muitos de nós vivemos isso. Às vezes Deus te dá uma palavra, né? E ela vai acontecer lá na frente. Com Abraão foi assim, toda a história do povo de Deus. E você pega um menino de 15 anos, ungido rei, e pensa, agora minha vida vai mudar. Não. Foi o tempo mais difícil da vida do rei Davi. Apesar dele ter sido ungido por Deus, esse rei Saul se levantou então com perseguição contra ele. Por quê? Saul já sabia, na unção, no seu espírito, quem era o ungido de Deus. Então, às vezes, na tua luta diária, você está sendo perseguido, né? O Cristo que está em você, às vezes faz com que você seja perseguido. Quando a gente olha para a história do rei Davi, vendo ali o que a palavra de Deus fala, teve uma ocasião que o rei Davi chegou num lugar fugindo, né? E ali estava o perseguidor. O perseguidor era muito rico, ele era o rei, ele tinha todos os recursos. E Davi, apesar de ser ungido por Deus para ser rei, era um fugitivo, né? Andava com pessoas estranhas. E essas pessoas, quando viram o inimigo ser colocado nas mãos de Davi, disseram para Davi, certamente foi Deus que colocou ele aqui para que você o destrua. Em muitas ocasiões, Eva, isso acontece na nossa vida. Sim. Nós nos enganamos pensando que Deus colocou aquela pessoa ali para nós tomarmos uma atitude diante daquela situação, como se fosse de Deus. E eu acho maravilhoso porque Davi falou, eu não vou fazer nada contra o meu Deus. Yes. Olha que coisa linda. Não é contra Saul. Então, muitas vezes na nossa vida, você se levanta para tomar uma situação, resolver uma situação, e você não tem uma visão como esse homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, que quando você se levanta contra aquela situação, até às vezes o próprio esposo, muitos lares estão nessa situação, a situação se levanta, você não discerne quem está por trás. Isso. Então, a mulher de Deus, ela consegue discernir. Quando a situação se levanta e você toma uma atitude contrária à vontade de Deus, você está agindo contra Deus. E nós não queremos agir contra Deus. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, Eva, com a palavra de Deus, é você não se levantar. Foi a palavra de Davi. Certamente Deus tomaria providência contra o inimigo dele. Então, no casamento, no lar, essa palavra nos salva. A situação se levanta na tua casa, na tua família. Se você discerne quem está por trás, que é o inimigo de Deus. Aqui era uma situação armada para Davi. Tanto, Eva, que quando ele feriu o manto, ele perdeu a paz. Por quê? Porque ele estava fazendo algo contra os propósitos de Deus. Então, a maior dificuldade do homem de Deus hoje é isso. Está tudo muito confuso. Então, às vezes você fala, a situação se levantou, é para eu resolver. Não. Toda situação que se levanta, seja ela boa ou ruim, você tem que reconhecer a fonte dela. Se a fonte vem de Deus ou não vem. E a atitude de Davi foi tão maravilhosa que o seu algoz, o seu inimigo, chorou ao ponto de dizer para ele, olha, Deus vai te abençoar imensamente. Certamente você vai ser rei sobre Israel. E ele ordenou a bênção sobre a vida de Davi. Então, quando a situação se levanta no lar, no trabalho, onde for,
esse ímpeto humano de querer resolver atrapalha. Quando você se volta, como Davi se voltou para o Senhor, né? E você vê e discerne quem está por trás, é aí que você vence o inimigo, é aí que você vence a batalha. Né? Nessa fonte que nós falamos, unido nessa fonte, nessa videira, você não precisa revidar, porque certamente aquele que prometeu, Eva, ele vai batalhar a nossa batalha. E nós vamos ver nessa história, que eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre isso, nós vamos ver o resultado disso na vida de Davi. Ele ficou ali 15 anos nesse sofrimento, nessa batalha, nessa luta contra o inimigo. Então às vezes você olha a tua situação, você fala, não, está demorando muito. Mas as coisas com Deus são diferentes. Agora, uma coisa é certa. Deus estava com Davi. Né? A unção estava com Davi. As riquezas não eram tão importantes. Ele não queria perder essa paz. Né? E pode ter certeza, Eva, quando a situação se levanta e você se levanta em frente, o outro fica bem e você perde a tua paz. Se Davi tivesse agredido, tanto que feriu o manto e se arrependeu, né? Se você não faz nada, você vai sentir essa paz. E se você toma uma atitude contrária, você vai perder a paz. E nós queremos que você tenha paz para gerar vida, como a mulher é para isso. A mulher sábia, ela gera vida. Né? Essa experiência do rei Davi nos mostra como nos posicionarmos nas situações difíceis que se levantam. Eu costumo dizer que toda situação difícil é uma oportunidade de descobrir qual espírito de que espírito nós somos. Ali é a oportunidade da gente manifestar a vida que está dentro de nós. Na situação difícil, importa a nossa reação, né? Então que você tenha reações em Deus. Não tem a necessidade de revidar, de antecipar. Imagine o contrário dessa cena, se Davi faz alguma coisa contra o ungido de Deus, que era Saul. Mudava toda a história, né? É impressionante porque a atitude contrária de um líder, de um marido, de um patrão, se você acha que aquela situação não está conivente e está te prejudicando, deixa com Deus. É uma oportunidade, toma como uma oportunidade. Deixa com Deus. Sim. Honra o Senhor vosso Deus e estareis seguro. Sim. Crede nos seus profetas e prosperarei. Sim. Então, às vezes você está com um projeto e seu marido tem outro projeto. Para que caminho eu vou? Então, se você entrar em desobediência, é tão interessante que eu tenho uma ouvinte que ela deve estar ligadinha aí, porque ela ama, né, nos ouvir. Sim. E ela estava com um grande projeto. Ela fazia uma faculdade de psicologia e o pastor dela e o pai dela disse para ela assim, melhor você não fazer essa faculdade. É algo assim que vai ser pesado para você. Escolhe outro curso. Você vai se adaptar em outra área. E ela me procurou e eu fiz um atendimento e não trabalhei essa obediência ou desobediência. E nós fomos sendo inseridos, continuar naquele projeto. E continuou um dia, ela recebeu uma direção de Deus, uma orientação de Deus, uma capacitação para mudar de curso. Imediatamente ela mudou de curso, porque ela disse assim, eu estou batendo de frente com o meu líder, sim, com o meu pai, com duas autoridades. Sim. Conceição, você não acredita. Ela começou a adoecer. Sim. Ela fez tratamento porque o dente começou a amolecer. Muitas raivas. Sim. Ela foi guardando aquilo. Mas eu quero fazer, mas meu pai não quer. E eu quero fazer, meu pai... E ela fica entrou obcecada. Ela entrou em desobediência. Sim. Ela sabe, ela me autoriza a falar isso. E foi tão incrível que ela mandou o seu depoimento. E ela disse que quando ela trocou o curso, ela sarou. Sim. E ela honrou aquele pai, honrou aquele líder, honrou aquelas autoridades. E ela viu como fluiu a vida dela. Sim. Então, quando a gente fala de Davi, quando a gente fala do rei Saul, quando a gente entende que quando ele estava perturbado e Saul foi lá e tocou aquela canção e aliviou para ele. Sim. Então, tudo isso Deus tem trabalhado nos lares, nas famílias. Não bata de frente com seu marido, não bate de frente com seu patrão, com seu pastor, com a sua autoridade. Se tem algo errado, deixa com Deus. Ele é especialista em resolver causas impossíveis. Exatamente. Haveria algo impossível para Deus? Não. O nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Sim. Tá difícil? Deixa com Deus.
Se você consegue fazer, faça a sua parte, porque a parte de Deus, ela está toda pronta. E é tão bom, Eva, quando a gente vive essa situação, porque às vezes pode falar, mas você está falando, mas nunca vivemos. Nós vivemos Todo isso. dia. E é gostoso, porque às vezes você abre mão, seu esposo chega e fala, não, eu tenho esse projeto, eu vou fazer, vou executar. E às vezes você é contrário àquele projeto no teu coração. E aí você diz pra ele, não, porque eu sou contrário. Sim. Arrumou um problema. Agora, quando você é uma mulher sábia, esse marido chega com um projeto e você sorri e você diz, que bom, vamos orar. Sim. E você vai diante de Deus e você fala o teu sentimento. Sim. Você fala pra Deus assim, Senhor, eu não concordo com esse projeto, mas fala pra pessoa que pode mudar essa história. E não fala nada pro marido. E você fala com Deus, eu não concordo com esse projeto, eu não quero esse projeto. E aí você vê que você não causou uma discussão, você sorriu pro teu marido, você aprovou o projeto. Isso. Aí você vê Deus agir e de repente aquele marido chega para você e fala, eu não vou executar esse projeto. E você sente que foi Deus que fez. Então essa intimidade com Deus é que faz diferença na nossa vida. Se nós não vivemos isso, nós não teremos experiências com o nosso Deus. Então esse chamado gostoso de você, não, mas eu vou viver, vou deixar tudo para Deus fazer. Não. Eu falei da oração. Você vai conversar com aquele que rege todas as coisas, que pode mudar o coração do teu marido ou até mudar o teu coração. Isso. Você às vezes chega para ele e fala, eu não concordo, ele vai dizer, você precisa concordar, porque esse projeto do teu marido fui eu que coloquei no coração dele. Então evitaria tanto transtorno nos lares, essa questão de você conversar com Deus, de você falar com Deus os teus problemas, de você deixar Deus tomar posse. Eu vou te dizer uma coisa, o homem que não descobriu isso ainda, ele só luta em si mesmo. É tanta depressão, tanta ansiedade, tanto problema que você vai criar para você mesmo. A hora que você descobrir o que nós estamos falando aqui, esse descanso, essa paz, você vai querer viver isso por todos os dias da tua vida, porque é maravilhoso. E o que faz isso, né? O amor, ele lança fora todo medo. Sim. O amor, você não tem que competir. O amor, você não precisa ter ciúme. O amor é um ajudando o outro Cooperando. crescer. Sim. Um celebrando a vitória do outro. Eu vou trazer aqui na sequência, em outros momentos, uma escritora que acabou de escrever o seu livro, e ela fala sobre isso, que o marido, ele ajudou, incentivou para que ela escrevesse, porque ele é escritor. E ele vai lá, escreve, faz, é bom, as mulheres precisam, Motivou. você tem conteúdo, você tem uma história, você tem um legado, essa nova geração, essas mulheres que estão sendo inseridas no mercado de trabalho, que estão se casando, elas nos ligam nas rádios, nas mídias, elas perguntam, como eu faço para criar esse bebê, como eu faço para pôr na escola e trabalhar, o que eu renuncio, eu largo esse. Perdida. Elas estão, não sei em que mundo você vive, mas nós estamos vivendo em um mundo real, em uma sociedade em que mulheres estão em busca de referências e de pessoas que as ajudem. Por isso estamos aqui, ajudando você a gerar vida dentro de você. Tira essa morte, essa raiva, esse medo, essa angústia, essa depressão. Lança fora esse medo de viver, esse medo de encarar. Porque você pode fazer duas coisas com esse problema. Ou encarar e fazer dele pedras que você constrói outros castelos para a sua vida, ou deixar essa pedra te diminuir a cada dia. Então Deus, ele nos levanta na força do Pai, ele nos levanta na força do Filho, ele nos levanta na força do Espírito Santo de Deus. Então Davi, ele teve os seus momentos de guerra, ele teve os seus momentos de caídas e subidas, e ele levantou e caiu de novo e levantou, mas ele entendeu o seu processo. Sim, ele entendeu o propósito, né? Nós temos um propósito, Sim. nós todos os dias temos uma palavra, não temas. Eu estou com você todos os dias. Salmo 23 diz que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Dias. A gente não está sozinho. A bondade está ali, a misericórdia está ali, a bondade está ali, a misericórdia está ali a cada dia. Mas é aquilo que eu disse anteriormente, você tem que perseverar.
Você tem que avançar. Eu recebi uma ligação de uma ouvinte, ela disse assim, você é novinha, né? Você faz tantas coisas. Eu falei, novinha? Como assim? 33 anos de casado, uma filha de 29, um filho de 25. Nós estamos aprendendo a cada dia. Sim. A cada dia nós estamos aqui, mas o nosso marido, eles estão intercedendo por nós. Então nós temos um projeto que eleva a graça de Deus, de Cristo. Se nós estamos aqui é porque tem um Deus que nos sustenta. Nós optamos, nós escolhemos andar com Deus. Sim. Escolha estar com Deus. Chame Ele para o seu casamento, chame Ele para o seu negócio, para a sua empresa que você acabou de abrir. Chame por Ele, deixa Ele ser Deus na sua vida. Ele não pode ser um hóspede na sua casa, Ele não pode andar de carona no seu carro. Sim. Ele tem que ser Deus na sua vida, Ele guia os nossos passos, Ele abre a nossa mente, o nosso entendimento. Mas quando as pessoas nos vê ali nas rádios, elas perguntam, você está lendo? O que você está lendo? Que livro você lê? Filha, eu não posso ler aqui eu tenho que entregar, eu tenho que ler lá em casa, eu tenho que já vir preparada para te entregar uma comida boa, uma comida fresquinha, uma comida saborosa, eu já tenho que entregar. Pastora, mas a senhora não faz nada, né? A senhora é tão novinha. Não, nós guerreamos todos os dias, batalhamos todos os dias, matamos um leão, um urso, um gigante todos os dias, mas isso não nos enfraquece. Sim, isso nos fortalece. Sim. E eu gostaria muito que você fizesse uma oração também por essas mulheres, por essas amigas, por essas jovens que estão namorando, que vão se casar, que estão nas universidades, que estão depressivas, tentando suicídio, querendo separar desse marido, não aguenta mais. Essas mulheres precisam de um mover profético diário. Sim. Vamos orar. Eu gostaria de dizer para você que está vivendo essa situação que a Eva colocou, de dificuldade, seja ela qual for, na faculdade, no lar, no casamento, na vida, né? Que você tenha liberdade de nos ligar, de se comunicar conosco, que nós podemos te ajudar. Não fique sozinha, né? Busque ajuda. E eu creio que através da palavra de Deus, com tudo que o Senhor tem colocado no meu coração, no coração da Eva, de muitas mulheres com quem nós trabalhamos já há alguns anos, eu tenho uma chamada de Deus, fala para as tuas, aquelas são suas amigas. Então meu trabalho é com mulheres e eu quero dizer para você uma coisa, nada melhor do que a palavra de Deus. Tenha conhecimento de Deus, não só de ir até um templo, né, mas tenha experiência com Deus, de leitura de palavra, de trazer essa palavra de Deus para dentro de você, que é isso que vai mudar a tua história, isso que vai tirar da depressão, isso que vai te curar. Eu creio no poder da cura através da palavra, sabe, Eva? E eu creio que se você está conosco hoje, tem esse tipo de problema que a Eva citou, é um começo de uma nova vida para você. Senhor, nós te adoramos nesse momento. Cada vida que está conosco nesse momento, onde quer que esteja, em qualquer lugar desse mundo, nós pedimos que o Senhor visite através do teu Santo Espírito, que ela sinta ali a presença do Deus vivo, do Deus único, daquele que pode mudar nossa história, mudar nossa vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode levantar o caído nesse momento, o Senhor pode curar, Senhor, o Senhor pode restaurar, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor tem curado e restaurado a nossa vida durante toda a nossa história. Eu peço nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, que essas vidas tenham uma experiência rica contigo e que a partir de hoje, Senhor, elas tenham uma vida nova, um novo começo, que elas possam se descobrir, olhar para dentro de si e descobrirem, Senhor, que podem ser transformadas pelo Senhor. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós concordamos com esta oração e declaramos a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo chegando agora no Brasil, no mundo, nos povos, nas nações, em todos os países, onde chega a nossa voz, chega os milagres criativos de Deus, agindo, operando e transformando vidas, situações, famílias, casamentos, relacionamentos, para essa pessoa que está agora precisando de um milagre. Vai de encontro a essa necessidade, Pai, e que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores e nem desgosto, chegue no coração desta pessoa. Em nome de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus. Suas palavras finais, querida. Eu gostaria de dizer que é uma alegria muito grande participar desse projeto junto com você, né? Agradeço muito e também quero dizer que estou à disposição,
de você, para você e para quem está conosco, o que vocês precisarem de mim aí, sua disposição. E que Deus abençoe imensamente a tua vida, esse projeto maravilhoso, tua casa, tua família, Eva, porque normalmente a gente abençoa, a gente precisa se abençoar. Lembrando que quanto mais maturidade, mais abençoadora a gente fica. Isso que mesmo. Deus abençoe onde você estiver, que as pessoas se sintam abençoadas com a graça da tua presença, a graça de Cristo. Amém. Que está no teu coração. Muito obrigado. Passa de novo aí o seu telefone para quem gostaria de falar com você, entrar em contato com você. O meu telefone é 041-9177-1618. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, estaremos sempre ligadinho para atender você em nome de Jesus. Aquele beijo, aquele abraço, tchau, tchau e até a próxima programação. Fique bem.